Mas mesmo que o medo seja uma proteção de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender que o excesso de medo atrapalha, assim como também o excesso de ousadia atrapalha as nossas vidas. Nós precisamos, aleluia, aprender a conviver com medo, aprender a controlar o nosso medo, aleluia, para que nós não sejamos dominados por ele. Tem pessoas, aleluia, que elas são tímidas, ela tem vergonha de se expressar, tem vergonha de conviver em sociedade, tem medo até de conversar, e o fato de ser uma pessoa tímida, medrosa, a torna muitas e muitas vezes uma pessoa limitada profissionalmente, a torna muitas e muitas vezes uma pessoa limitada profissionalmente, impedindo o seu progresso como pai, como mãe, impedindo o seu progresso, aleluia, como um profissional na área que trabalha, impedindo o seu progresso em meio à construção de uma sociedade. Nós precisamos romper a barreira do medo com sabedoria. Precisamos, aleluia, avaliar e reavaliar, estudar, aleluia, os nossos medos para que nós venhamos vencer esse obstáculo, para que nós não sejamos dominados por ele. E por meio da revelação desta palavra, eu quero te perguntar quais são os teus fantasmas. Por meio da revelação desta palavra, eu quero te perguntar quais são os teus medos. O que tem atrapalhado a tua vida? O que tem impedido o teu crescimento? Talvez você tenha uma voz linda para adorar, para cantar, mas você tem medo de cantar, tem vergonha de cantar e está desperdiçando o talento que Deus te deu. Quais são os teus fantasmas? Quais são os teus medos? Talvez você tenha muito conhecimento da palavra de Deus, mas você tem vergonha de se expressar, tem vergonha de se apresentar em público com medo do que irão pensar, do que irão dizer, do que irão falar. Aleluia, e isso tem atrofiado, aleluia, o teu ministério tem atrofiado a tua vida. Nós precisamos romper esta barreira, nós precisamos avaliar se os nossos medos fazem sentido. Nós precisamos avaliar se o perigo é real ou se ele é imaginário. O medo real, ele precisa ser respeitado. Nós precisamos saber usar o medo na hora certa, no momento certo. Mas não podemos deixar com que o medo imaginário venha dominar a nossa vida, com que os medos imaginários venham, aleluia, tornar que nós sejamos pessoas medíocres, pessoas pequenas, aleluia, impedidas de crescer meio à sociedade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, ele nos chamou para coisas grandes. O que Deus tem para fazer na tua vida é coisa grande, e você precisa romper a barreira do medo, precisa romper a barreira da, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do medo, e encarar com confiança em Deus, porque é Deus quem vai fazer em ti a diferença. É Jesus quem faz em nós a diferença. Quantas e quantas pessoas elas poderiam até ser grandes empresários, mas na hora de investir, na hora de tomar uma atitude, o medo não deixa. Quantas e quantas pessoas poderiam crescer financeiramente, crescer, aleluia, e ser promovido dentro de uma empresa, porque tem conhecimento, tem competência, tem sabedoria, mas o medo não deixa, o medo tem atrapalhado a tua vida. E Deus, aleluia, por meio desta palavra, Ele me direciona a te dizer, para que você venha lutar contra os teus medos, para que você venha lutar contra os teus fantasmas, para que você venha depositar em Deus a sua confiança, porque é Ele quem fará em você a diferença. Nós precisamos dar um passo confiando em Deus, e quando nós damos um passo confiando em Deus, Ele certamente honra as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas e muitas vezes, meus irmãos, o nosso medo, ele nem faz tanto sentido assim. Existem pessoas, aleluia, que ela morre de medo. Agora eu quero falar de medo simples, pode parecer até motivo de piada, mas o nosso Deus é o Deus que nos ensina na profundidade e na simplicidade. Tem pessoas que morrem de medo de um sapo. Louvado seja o nome do Senhor. É homem para subir e descer, é homem para fazer e acontecer, mas
Um sapo atravessa o seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem caiu por terra. O homem foi vencido pelo medo, pelo pavor. Aleluia. E eu sinceramente, eu não conheço ninguém que foi atacado. Eu nunca ouvi falar de ninguém que foi atacado e morto por um sapo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, se nós for estudar, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos entender, aleluia, que um sapo ele não é tão ofensivo e que não faz sentido algum eu e você ter medo dele. E é por isso que nós precisamos conhecer os nossos fantasmas. Nós precisamos conhecer os nossos medos. Precisamos confrontar os nossos medos, estudar os nossos medos, avaliar os nossos medos, para saber se o medo que nós temos é um medo real ou imaginário. Muitas e muitas vezes o pavor está na tua cabeça, mas na verdade o animal ou aquilo que você tem medo é algo inofensivo. Muitas e muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, tem medo de barata, faz e acontece, mas quando chega diante de um inseto chamado barata, travou, limitou, o mundo acabou, a casa caiu, a fé vai embora. Louvado seja o nome do Senhor, a confiança em Deus vai embora. Louvado seja o nome do Senhor. E não é assim que agrada o coração de Deus. Nós precisamos ter fé em Deus, ainda que diante do leão, diante do sapo, diante do imaginário, diante do medo real, nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele luta as nossas lutas, Ele peleja as nossas pelejas, e é Ele quem dá livramento para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.